Olá, meu povo, vamos montar de novo aqui, só que na versão mais simplificada que a da aula, o repositório para a gente conseguir fazer as atividades. Primeira coisa que você vai fazer é criar uma conta no Replit. Depois de criar a conta no Replit, você vem aqui em criar Replit, escolhe a linguagem que você vai trabalhar. No caso, a gente vai trabalhar com JavaScript, a gente vai escolher Node.js. Coloca aqui um nome curto para o repositório, então vou chamar aqui FUP para design. Você cria o repositório. Depois disso, você precisa configurar as ferramentas. Então é aqui que a gente vai entrar nesse link aqui, github.com, cena pk, tko. Depois nós vamos abrir o Replit. Aqui o link de instalação para o Replit. Você vai navegar até a linguagem desejada. Então no caso a gente quer essa daqui. Você clica aqui nos três pontinhos para copiar. Aí você volta lá para o Replit. Você vai clicar aqui no Shell e vai colar aquele link no Shell com Ctrl Shift V. Vai dar o Enter e vai esperar ele instalar. Aí ele vai dizer aqui, ó, digite Ctrl D para reiniciar o terminal. Ctrl D. Quando ele reiniciar o terminal, a gente já vai ter uma forma, né, um meio de navegar pelas atividades, baixar as atividades para executar. Deixa eu só tirar aqui, mostrar escondidos, pronto. Para fazer isso, a gente vai digitar tko, aumentar a fonte, play FUP, para baixar as atividades de FUP, para navegar pelas atividades de FUP. Por padrão, ele já configurou o local onde vai baixar as atividades, no caso vai colocar aqui dentro de uma pasta FUP, e já colocou a linguagem aqui para JavaScript, por causa que foi a escolha de instalação no repositório. Tem aqui o link básico, basicamente você navega pelas setas, marca uma tarefa com Enter espaço e tem essas três ações. No G você vai olhar a tarefa no GitHub, no B você baixa, no E você executa. Então vamos, aqui você pode usar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo para navegar nas atividades. E ele vai abrindo as atividades conforme vocês forem realizando. Então, se eu quiser ler essa atividade, eu posso apertar aqui o G e ele vai abrir a atividade diretamente no GitHub. E aí você pode ler o que é para fazer. Ó. Escreva um programa que recebe 3 números por linha e retorna soma. Isso daqui são os casos de teste que são baixados automaticamente. Então, se eu quero fazer essa atividade, ó, vou tirar aqui o espaço para sair o pop-up. Então, eu posso colocar o B, bem aqui, ó, B para baixar a atividade. Uma coisa prática que você pode fazer é mover essa aba. Você pode mover ela aqui para cá e fechar essa. Então pronto, aqui você vai ficar com o seu código e aqui você vai ficar com o seu shell. Então vamos apertar aqui o B para baixar. Então eu estou aqui na atividade que eu quero, no caso soma de 3 inteiros, vou apertar o B, ele vai mostrar que está baixando as atividades, vai me mostrar o link para elas aqui, ó. Então todas aqui dentro da pasta de FUP. Se eu clicar aqui, né, eu acho que é com Ctrl, ele vai abrir a atividade. Você também pode vir por aqui, baixar 3. E nós podemos agora implementar a atividade no draft.js. Ele quer que nós leiamos 3 números e imprimamos a soma. Então a gente mantém essas 3 linhas, que são as 3 linhas para a gente poder escrever. Escrever a gente pode escrever console.log, mas ler em JavaScript. Eu vou criar aqui as 3 variáveis. Variável A vai ser um input. Vou ler a primeira entrada. Como input me retorna o string, eu vou colocar o mais na frente para ele transformar isso daqui em número. Variável B, input. Variável C, input. O Replit de vocês provavelmente configurou para executar a inteligência artificial automaticamente. Então ele vai começar a preencher os exercícios sozinhos. Como é que você vai desabilitar? Você vem aqui User Settings. Aí você vem, desce, meu tá em inglês, tá? Aí vai ter aqui. Vai ter alguma opção de... Tá aqui, ó. Aí você vai desabilitar isso daqui e esse daqui também. Para ele não ficar sugerindo o texto para você. É importante que a gente escreva os textos agora, principalmente na linguagem que a gente está aprendendo. Mas as outras coisas você pode deixar ligada porque ele vai
dar dicas, por exemplo, mostrar que isso daqui retorna um string, por isso você tem que converter para inteiro. Então eu li os 3 números. Por exemplo, você quer ficar olhando para a atividade, você pode abrir a atividade e puxar ela aqui para a direita. Vem aqui para a direita a atividade. Você pode ler a descrição, pode ler como é que os testes são formatados, ó, 1, 2, 3 números e imprimir a resposta. Essa daqui é a sintaxe. Isso aqui eu digo que eu vou ter uma entrada, isso daqui é o conteúdo da entrada, a partir de agora eu digo que é a saída, isso daqui é o conteúdo da saída. Então, fechar isso daqui, voltar aqui para o meu texto, e eu vou criar uma variável resposta, que vai ser A mais B mais C, e eu vou imprimir a resposta, a variável resp. Legal, aqui pronto. Para testar, você pode voltar no shell, tira o pop-up pressionando espaço e você vai testar com o E, que vai ser o botãozinho de executar. Então, a gente vem aqui e aperta o E, ele vai rodar os testes para a gente, está dizendo que carregou esse arquivo cases.js e o arquivo de testes cases.tio e rodou o código e passou em todos os testes. Se por acaso não tivesse passado no teste, se tivesse esquecido aqui o input, por exemplo, na hora que você apertar executar aqui de novo, ele vai dizer, olha, era para ter saído 9, saiu 54, que você somou 2 mais 3 e concatenou com string. Toda vez que a gente soma algo com uma string, a gente transforma essa coisa em texto. Aí você vem aqui e conserta. Mais input, volta para cá, executa, terminou tudo, a gente sai na letra Q de quit e você pode marcar que fez a questão. E aí você vai, continua fazendo as outras questões. Por exemplo, vamos baixar essa daqui, média de 2 inteiros. Vou abrir essa questão para a gente ler. Ele quer que eu imprima a média de 2 inteiros com uma casa decimal. Então, eu vou ler 2 números e imprimir com uma casa decimal. Vamos baixar aqui o draft dela. Eu não quero o 3, eu quero agora a atividade média e eu vou abrir o rascunho. Vou puxar o meu rascunho para cá. Então, eu vou ler 2 números. Seja o número A recebe mais input, seja o número B recebe mais input, e eu vou pegar a resposta, seja o número C recebe A mais B. Só que se eu só imprimir aqui o C, console.log C, eu vou ter que ele vai sair sem as 2 casas. Eu estou abrindo aqui o readme errado, né? Esse daqui é o readme antigo da soma. Pronto. Ele não vai colocar as 2 casas, mas vamos errar de propósito. Então, eu vou mandar executar, voltar aqui para o shell. E aqui no shell, com a questão escolhida, eu vou mandar executar. Ele vai mostrar que ele esperava 3 e eu imprimi 6, porque eu dei só a soma. Não é a soma que eu quero a média. Então, vai ser a soma dividido por 2. Salvei, voltei para o shell, mandei executar. Só que agora eu estou imprimindo 3 e ele quer 3.0. Então, agora eu vou ter que fazer uns ajustes. Toda vez que eu precisar de um preenchimento, seja um preenchimento de zeros à esquerda ou um preenchimento de espaços, tem um método da classe string que se chama o padStart. Então, eu consigo dizer o tamanho de quantos dígitos, quantas casas eu quero e qual o caractere de preenchimento. Então, o que é que a gente vai fazer? Como isso daqui é um número e eu preciso de uma string, eu posso fazer a seguinte coisa. Se fosse para criar outra variável, tá? Eu transformaria esse número em uma string assim, e a partir de agora eu consigo fazer o padStart. Eu quero que ele tenha dois espaços, e eu quero que se faltar à esquerda, ele seja preenchido com zeros. Pronto. Então agora eu vou imprimir o D. Vamos lá, transformei o número em texto,
E a partir do texto eu mandei ele fazer o preenchimento com zeros à esquerda até eu ter duas casas decimais. Vim para cá e mandei executar. Ah, só que não é isso que eu quero. Eu não quero zeros à esquerda, eu quero zeros à direita. Tá, eu tô errando de propósito, tá? Só para poder mostrar essas características do programa. Então, para eu ter zeros à direita é mais fácil ainda. Zeros à direita é um método do próprio número. Números, né? Números tem um método chamado toFixed, que diz quantas casas decimais eu vou apresentar. Então aqui eu não preciso desse número D. Vou comentar isso daqui, então eu vou colocar o seguinte. Eu já tenho C, então ao invés de fazer só o C, eu vou fazer o toFixed. E aí eu vou dizer que quero duas casas decimais. Vou voltar para o shell, mandar executar. Ele vai executar. Oh, errei de novo. Estou errando de propósito para poder a gente ter mais experiência, tá? Aqui eu coloquei duas casas decimais. Ele mostra que, tá vendo aqui, ó, até o zero foi tudo igual e esse zero aqui foi em vermelho. Ele mostra aqui no diff da primeira linha que deu erro, que ele esperava uma quebra de linha e eu coloquei um zero a mais. Então é porque não são duas casas decimais, é só uma casa decimal. Eu volto para cá e executo. Passei em todos os testes. Vou sair, marquei como feito e aí eu vou para a próxima. Vamos logo aqui para a última. Vou baixar a atividade aqui no B. Então aqui eu posso abrir a atividade. Vou abrir também o arquivo de resolução. Deixa eu fechar as outras que eu não preciso mais. Essa daqui é a média. Vou abrir aqui a atividade primeiro. O que é que ele quer? Ele quer que eu imprima hora, hora, mês, mês, dia, mês e ano. Então agora eu vou precisar daquela técnica de fazer preenchimento, porque como eu tenho que forçar aqui que apareçam dois números, eu vou fazer um preenchimento à esquerda. E aqui eu vou precisar de uma outra técnica também, porque o ano eu vou ler com 4 dígitos e eu quero os últimos dois. Isso é uma operação de resto da divisão. Se eu dividisse isso daqui por 100, me daria 19. Se eu pegasse o resto dessa divisão, me daria 88. Então vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que ler todos esses números, depois eu vou colocá-los para fazer uma composição com essa cara desse resultado, só que o último eu vou pegar só os últimos dois. Então vamos fazer, vou clicar aqui no draft.js, então vai ser hora, minuto, dia, mês e ano. Vou ler essas 5 coisas. Então vamos lá. Hora recebe mais input. Minuto recebe mais input. Dia recebe mais input. Mês recebe mais input. Ano recebe mais input. Para que viver uma vida tão apertada se eu posso puxar para cá, né? Pronto. Tenho duas formas de compor esse resultado e eu vou fazer logo aqui. A primeira seria uma concatenação. Eu teria que a minha resposta seria hora mais, lembra, tudo que eu somo com um texto vira texto. É hora mais minuto mais, aí eu vou dar um espaço, mais dia, mais dois, não, barrinha, mais mês, mais barrinha, mais ano. E aí eu vou imprimir isso daqui. Não tem problema nenhum a gente ir fazendo e rodando o código errado para a gente ter logo o feedback visual e resolvendo aos poucos. Resposta. Então venho para cá e aí executo no E. Então vamos ver o que é que aconteceu. Isso daqui era o que ele esperava, 0412, isso daqui foi o que eu obtive. 0412, sem forçar duas casas, né, com zero à esquerda, e nem quebrar o último. Eu vou logo dar uma outra dica de composição de resultado. Isso daqui é o que a gente chama de concatenação. Tem uma outra que é com uma substituição. Vou fazer também aqui. Na substituição, eu vou empacotar tudo entre classes.
Então tá aqui, ó, tudo está entre crases. E dentro dessas crases é como se eu estivesse formando um texto, mas eu tenho acesso a uma substituição, um operador de substituição. Então tudo que tiver fora desse pacote aqui vai ser texto, mas o que tiver aqui dentro eu posso chamar uma variável, uma função. Então vamos lá. Eu quero colocar a hora, depois eu vou colocar 2 pontos, aí eu vou fazer a mesma coisa de novo, aí eu vou colocar o minuto, aí eu vou dar um espaço, aí eu vou colocar o dia, barra, mês, barra, ano, barra. Mesma coisa do de cima, eu vou ter o mesmo resultado, só que agora com uma substituição de valores. Está aqui o 2 pontos, está aqui o espaço, a barra e a barra. Se eu mandar imprimir a resposta, a gente vai ver que a gente vai ter o mesmo resultado. Mesmo resultado. Tá. Então vamos lá, próximo passo. Isso daqui é um número. A gente já viu que para conseguir fazer preenchimento eu tenho que transformar no string e mandar preencher com 2 caracteres. Isso daqui eu posso fazer diretamente. Eu poderia fazer aqui fora. Hora recebe string de hora ponto pad start 2 completando com o 0. Tanto faz aqui. Então agora para hora, vocês vão ver que a hora que antes era um número, agora virou um string formatado com 2 dígitos. Então se eu mandar rodar aqui, pelo menos a hora a gente vai ter consertado. Está aqui, ó, o 4. Nós vamos fazer essa mesma ação para todos eles. Então o meu minuto vai ser igual a string de minuto.pad start 2 0. Vamos adiantar aqui para dia, mês e ano. Então aqui eu vou ter o dia, atenção, dia, mês, ano. Dia, mês, ano. E aí eu vou ficar faltando uma só coisa para finalizar a questão, que são os últimos 2 dígitos. Eu não quero 1988, eu quero só os últimos 2. Se eu pegasse o valor original e dividisse por 100, seja ano, não, ano recebe ano dividido por 100, eu pegaria o lado da esquerda, né? 1988 dividido por 100 vai dar 19 e alguns quebradinhos. Então eu teria aqui 19, só que eu não quero o lado da esquerda, eu quero o lado da direita. Se eu quisesse só o 19, eu faria um arredondamento. math.floor, né? Eu vou arredondar, tirar o quebrado. Então eu teria só a parte da esquerda. Ops, perdão. Não é aqui, é o E. 19, eu não quero 19, eu quero 88. Para pegar o 88, eu vou fazer essa operação, que é o resto da divisão. O que sobrar da divisão, se eu peguei 1019, né, 1900, o que sobra é 88. E aí, executando isso daqui, passei em todos. Então, nós aprendemos a configurar o ambiente, né, instalar o TKO, aqui as operações básicas de navegar nas atividades, né, compactar, descompactar, executar, baixar. Para algumas atividades, não são caso dessas, você poderia ter feito só iniciado. Por exemplo, você fez metade da atividade. Ao invés de dizer que fez tudo, você pode colocar aqui um 7. Digita um 7, um 5, ó, fiz metade da atividade. Não fiz tudo ainda, mas aí você fica a lembrança que você já iniciou. Os triângulos pintados, eles representam que as atividades já foram feitas o download. E aqui você tem que fez 2 de 9, né? Tudo bem? Então, um abraço pessoal, vocês vão fazendo as atividades e vão me dando feedback do que é que vocês conseguiram e do que é que vocês não conseguiram. Valeu!